Posso fixar as peças suspensas na parede de drywall direto na chapa de gesso? Vem comigo. E aí, meu querido, minha querida, sejam muito bem-vindos a mais um Pergunte ao Gesseiro, lugar onde você pode tirar todas as suas dúvidas relacionadas ao drywall. E eu te respondo aqui com mais de 10 anos de experiência e baseado também na NBR 15758. E a pergunta, antes de repetir a pergunta de hoje, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Dessa forma eu entendo que isso aqui está sendo útil para você. Então se inscreve aí e ative e continue se atualizando a respeito daquilo que é extremamente importante, que é aquilo que regulamenta a nossa instalação de drywall. Posso fixar peças suspensas na parede de drywall direto na chapa de gesso? Vamos ver o que a nossa norma diz a respeito disso? Então vamos lá. No item 5.4 diz o seguinte: podem ser fixadas peças suspensas nas paredes diretamente às chapas de gesso para drywall, desde que sejam respeitados os limites e as condições detalhadas no anexo C. O projeto deve especificar e se certificar quanto aos tipos de buchas disponíveis. Ou seja, existe uma tabela, que é esse anexo C, que mostra ali as buchas que são necessárias, que mostra a maneira de fixar, o peso, que suporta e tudo mais. Eu vou mostrar para você aqui na tela do computador esse anexo, então vem comigo. Aqui na tela do computador nós vemos essa tabela. Qual que é essa tabela? Então, vamos lá. Tipos de fixadores e cargas máximas em função do local de fixação, paredes e revestimentos. Então ali no primeiro ponto vai estar o local da fixação. Local da fixação em uma ou duas chapas de gesso, em reforço metálico, em reforço de madeira tratada ou suporte metálico conforme projeto. São os três tipos diferentes. Então, local da fixação, ação mecânica sobre a parede. Cisalhamento, momento. Wellington, o que é cisalhamento? Cisalhamento é a força que faz na parede. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Por exemplo, se tem uma força que puxa para cá, é uma coisa. De cisalhamento é a força que é a contrária. Ou seja, é a força que quando tá aqui, puxa para cá, entendeu? E não para fora. Então, é essa daqui, ó. Para baixo. Por exemplo, se eu for colocar aqui um quadro, igual tá ali, ó. Cisalhamento só se for faceando a parede. Porque não dá para eu colocar algo que vai fazer esse movimento fora da parede. Precisa ser faceando, como por exemplo um quadro, um espelho, coisa do tipo. E a carga máxima, 50 newtons ou 150 newtons. 50 newtons se for uma bucha rosqueável, ou seja, aquela bucha convencional, ou 150 se for uma bucha de expansão para oca, aquela bucha específica para drywall, entendeu? Aí pode ser algo um pouco mais pesado. Olha, isso aqui é quilos. Não são 50 quilos nem 150 quilos. Não, mas de uma maneira bem simples, é como se 1 quilo equivalesse a 10 newtons. Ou seja, 50 newtons, 5 quilos. Então, se for faceado com a parede... Cadê? Aqui. Se for a parede, for um quadro que você vai colocar na parede que vai fazer essa força para baixo, ele pode ter até 5 quilos. Agora, se for com a bucha rosqueável, isso, né? Se for com a bucha de expansão, que é aquela bucha para drywall, ele pode suportar até 15 quilos. Lógico, de uma maneira bem simples eu tô fazendo, são vários outros fatores que a gente utiliza para calcular isso, mas de uma maneira simples dá para usar isso como parâmetro. 5 quilos para cada quilo, 10 newtons, entendeu? Então, por exemplo, aqui embaixo, em uma ou duas chapas, ação mecânica sobre a parede, se for de momento. O que é uma ação de momento? A ação que um toalheiro faz, que um suporte para extintor de incêndio, que uma prateleira, suporte de vaso, armário, tudo mais. Tudo aquilo que vai ficar um pouco distante e parado. Não é algo que a gente vai ficar batendo, você tá entendendo? É algo que vai ficar parado. Aí tem essa quantidade de carga. A distância, essa aqui pode chegar até 7,5. Até 7,5 utilizando bucha de expansão. Até 7,5. Agora, se você quiser afastar 30 centímetros da parede, tem que usar
tem que usar buchas basculantes até 30 centímetros da parede. Tem que ser a bucha basculante. E a carga máxima de 20 newtons. Você lembra que a gente falou? Para cada 10 newtons igual a 1 kg. Então aqui seria 20 quilos no máximo. Na parede de drywall, isso na chapa, tá? Em reforço metálico, a conversa muda. Se tiver no reforço metálico e for essa mesma ação de momento, a distância da carga pode ser de 30 a 60 centímetros, tá? De 30 centímetros a 60. E o que é mais comum? Armário de cozinha, tanque com coluna, suporte para TV, armário, bancada de cozinha, todas essas coisas são mais comuns nesse caso. E usando reforço metálico, com a distância de 30 centímetros, como se fosse um armário de cozinha, qual que é a carga máxima? 500 newtons. Dividindo 10 newtons igual a 1 kg, ou seja, 500 newtons igual a 50 quilos no máximo, utilizando o quê? Buchas basculantes. E em reforço de madeira tratada ou suporte metálico conforme o projeto que for estipulado. Nessa mesma ação de momento, pode utilizar a distância de 30 e, no máximo, 60. Geralmente suporte de TV, bancada de cozinha ou de banheiro e tudo mais. E com a mesma carga de 50 quilos. É bastante peso. É aqui embaixo, ó. Para duas chapas de gesso, utilizar bucha de expansão com tronco duplo ou maior, porque ela é feita para uma espessura só. Agora você tem que usar uma que é para tronco duplo, que ela é mais larga. B. Adotar um projeto de espaçamento mínimo de 40 centímetros entre pontos de fixação. Mínimo 40 centímetros entre os pontos. E no C, em face à existência de uma extensa gama de componentes, recomenda-se consultar instruções do fabricante, que é aqui relacionada à tipologia do fixador, essa questão que ele acabou de falar aqui. Bom, ficou mais claro, ficou mais tranquilo, deu para entender o que você pode usar, o que você pode pendurar, a distância que você pode, o tipo de bucha que você pode utilizar. Bom, se as suas perguntas foram respondidas, eu fico muito feliz, porque essa aqui é a minha função, responder a pergunta de vocês. Agora, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. E a gente se fala nos próximos vídeos, beleza? Um grande abraço e até a próxima!